bem-vinda, bem-vindo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Estou aqui ao vivo e estou muito feliz que a gente esteja junto, porque o tema de hoje, o tema que eu vou abordar hoje, é um tema dos que mais aparecem nos meus atendimentos. Nos quase 40 anos de atendimento como médico e mais de 20 como psicólogo, terapeuta sistêmico, nas mensagens que eu recebo todo dia, nos pedidos de ajuda, são o seguinte: por que os nossos relacionamentos repetem sempre o mesmo roteiro, ou um roteiro muito parecido? Você troca de parceiro, troca de relacionamento, muda de cidade, faz um trabalho pessoal, vai para terapia, vai buscar ajuda e de alguma maneira repete, o padrão continua e você tem a mesma sensação, a mesma percepção, a mesma dor, o mesmo distanciamento. Então é um padrão que a pessoa muda, a pessoa da sua relação muda, mas é só mais do mesmo com outra pessoa. Então, o que eu digo sempre que isso não é fraqueza, isso não é falta de querer melhorar, isso não é falta de esforço e também não é azar. Nossa, eu dou azar, eu sempre repito o mesmo tipo de relacionamento, o que acontece comigo? Isso não é, eu vou te dizer, isso é um padrão sistêmico. Todo padrão tem uma raiz, todo padrão tem uma causa. E quando a gente trabalha com raiz, a gente sabe que a gente pode reorganizar, a gente pode reconectar algo que não está funcionando saudavelmente. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, isso que nós vamos ver hoje nessa live, tá? Então, se isso faz sentido para você, se isso ressoa com você, escreve aqui nos comentários padrão, ou então escreve de onde você fala, de que cidade, de que lugar você está falando, para eu saber de onde que você vem. E eu quero realmente te deixar de uma maneira assim, mais tranquila, que isso pode mudar. Deixa eu conectar aqui o fone para ver se melhora o som, o retorno do som. Entrou. Bom, essa dor, eu digo que isso é uma dor, né? Você repetir o mesmo padrão. E olha, eu vou te dizer, o padrão de relacionamento não é somente um padrão que você tem na relação amorosa, na relação afetiva. Muitas vezes você repete um padrão de relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com outras pessoas da família, né? Sempre o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de padrão e o mesmo tipo de resultado. Isso também mostra que existe um padrão, que existe uma raiz que está fazendo a repetição desse padrão de relacionamentos, tá? E isso costuma machucar muito as pessoas. As pessoas que me buscam com o tema de relacionamento é porque elas não querem mais repetir um padrão. Elas querem poder mudar. E todas as tentativas de uma nova relação se mostraram, até o momento, uma repetição. Então isso traz uma dor profunda, isso traz uma decepção, isso traz uma frustração. E muitas pessoas que eu atendo falam assim: eu já não me relaciono mais, eu não quero mais me relacionar, eu não busco mais isso, porque todas as vezes que eu tentei, eu me decepcionei, eu tentei mesmo com força, eu me dediquei a essa relação e começou bem, depois de algum tempo foi esfriando, depois de algum tempo foram aparecendo dinâmicas repetidas, ou foi a questão da traição, ou foi a questão do abandono, ou foi a questão do distanciamento. A mesma história começou a se repetir. Então eu vou te fazer uma pergunta: você já ficou com alguém, já se relacionou com alguém, ou conhece alguém que já passou por isso, que no começo parecia diferente? Não, esse vai ser diferente. É uma outra energia, é uma outra pessoa, é uma outra proposta, de repente parece que tudo vai ser diferente.
quando você se percebe depois de um certo tempo, meses, semanas, anos, você se dá conta que era só a mesma história com outra roupagem, com outro nome, com outro rosto, com outro corpo. E eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu tenho muitos exemplos para dar, mas eu dou um que é realmente bastante emblemático. Então eu atendi uma moça e ela veio e me falou assim que ela já havia tido 7 relacionamentos em que ela foi traída, 7 relações. Então isso é um padrão, né? Um padrão dela entrar numa relação que ia tudo maravilhosamente bem no começo e depois de um tempo ela descobriu traição. E ela, claro, com toda razão, vinha muito decepcionada, vinha muito chateada, raiva, né? Desapontamento. E eu fiz uma pergunta para ela que só a partir disso ela conseguiu se abrir para mudar, porque eu, com a minha experiência, com a minha prática, eu vi e eu percebi que se ela mantivesse o mesmo padrão de se sentir mal, de se vitimizar, de se sentir para baixo, de acusar os parceiros porque eles traíram, se ela se mantivesse nesse padrão, ela não teria forças para mudar, porque ela estava ali achando que ela foi chamada, né? Ela foi, vamos dizer assim, atraída por uma dinâmica onde a traição aconteceu, como se ela não tivesse nada a ver com isso. E eu quero deixar bem claro aqui, porque eu trabalho com profissionais, eu sou psicólogo de psicólogos, de médicos, sou com terapeuta sistêmico, constelador, e quando uma pessoa vem, eu deixo bem claro o seguinte: olha, o que nós vamos conversar aqui não é sobre culpa nem sobre desculpa, né? Eu brinco até assim, olha, você não tem culpa e você não tem desculpa. Então nós falamos que na relação adulta, principalmente na relação terapêutica e para a pessoa que quer transformar os seus relacionamentos, a gente não pode trabalhar com culpas, a gente não pode se sentir vítima, a gente não pode ser algoz, mas nós temos responsabilidade por tudo aquilo que a gente viveu, por tudo aquilo que a gente passou. Então, eu fiz a seguinte pergunta para essa moça que viveu 7 relações em que ela foi traída. Eu fiz a pergunta seguinte, que montou, que começou a abrir a possibilidade dela perceber que havia um caminho de ajuda. Eu perguntei assim: quem era a única pessoa em comum em todos esses 7 relacionamentos onde você foi traída? E esse é um tipo de pergunta que traz uma certa confusão e é proposital. Então parece que a pessoa, você percebe, né, lá dentro ela tentando fazer conexões, tentando chegar numa resposta, e quando ela percebeu a resposta, ela falou assim: só eu que estava em todas essas relações, eu fui traída em todas essas relações, mas era eu que participava desses relacionamentos. Eu falei: então, e o que você percebe em relação a isso? Que é o trabalho que a gente faz, né, no campo sistêmico. A gente mostra através do posicionamento, quando a gente faz um posicionamento sistêmico ou mesmo uma constelação mais completa, a gente chama a pessoa para olhar aquele posicionamento que estava no inconsciente dela e ela colocou com os representantes ou num campo com pessoas representando. Então ela percebeu assim: bom, mas isso quer... E ela me perguntou: mas isso quer dizer que eu sou culpada por ter sido traída? Não. Lembra que eu falei que não tem culpa nem desculpa? Eu só estou mostrando para você o quê? Que você estava em todas essas relações. Então a dinâmica da traição estava no outro, mas também estava com você. E para te fazer entender melhor, eu vou te fazer uma outra pergunta. Para que você precisou entrar em tantas relações onde havia um padrão de traição? Ela falou assim: para quê? Eu não sei. Por quê? Para quê? Aí ela se confunde, porque a gente confunde essa pergunta. Por quê? A gente pode inventar qualquer história. Nosso cérebro, a nossa mente inventa qualquer justificativa. Para quê? Significa assim: qual é a função de você entrar numa relação onde você vai acabar sendo traída? Bom, ela pôde perceber que ela fazia parte dessa dinâmica, como um polo que era traído, como um polo passivo da traição.
E os companheiros com quem ela se relacionou eram o polo ativo. Então, uns traíam e outros eram traídos. Mas, olhando a raiz dessa dinâmica de traição, de relacionamentos com traição, ambos tinham uma dinâmica de traição. E traição é uma dinâmica triangular, que não vou explicar isso aqui, isso não é o ponto de uma live, de uma hora e pouco, falar sobre isso, mas toda a dinâmica triangular, toda a dinâmica de traição na vida adulta, ela remete a uma dinâmica relacional que a gente viveu na infância com os nossos pais. Só para mostrar que existe uma raiz, que a gente fala que é uma raiz intrageracional, né, na nossa relação com nossos pais, mas também pode ser uma raiz intergeracional, que pode vir, muitas vezes, de outras pessoas e outras gerações na nossa família. Então, de repente, a avó passou por relações de traição, de repente a mãe também passou por relações de traição e você também está passando. Isso pode acontecer. Tá? Eu só estou mostrando aqui que existe uma dinâmica que você está repetindo. E quando a gente repete um padrão, é porque esse padrão continua ativo, continua vivo, ele continua presente, ele não foi trabalhado, ele não foi curado. E quando um padrão ele não é curado, ele se repete. E no caso dela, inclusive, no caso das pessoas em geral, era inconsciente. Era um padrão que ela mesma não se dava conta. Não se dava conta dessa dinâmica, né, em que ela foi capturada, em que ela já estava, e que era da família dela. Porque havia tido isso na relação dos pais, havia tido isso na relação dos avós, várias tias. Então ela simplesmente estava ali numa dinâmica familiar repetindo. E até que ela veio e eu trouxe isso para ela, esses questionamentos, esse olhar sistêmico, aí ela começou a se dar conta desse padrão e quis entender qual era a raiz, por que ela precisou entrar nesse padrão de relacionamento, o que fez com que ela tivesse de repetir tantas vezes esse padrão, né? E ela já tinha feito terapia com outros profissionais, bons profissionais. Enfim, não estou falando sobre o trabalho de ninguém, só que para a gente entender e poder trabalhar e curar, ajudar a pessoa no caminho de cura, facilitar um processo terapêutico, sistêmico para alguém, a gente tem que abordar de uma maneira muito ampla, não somente na pessoa, não somente no comportamento dela, né, mas olhar para a rede de relacionamentos, para essa teia de relacionamentos que nós vivemos, que chama-se família. Né? Inclusive ela estava nesse padrão e também os companheiros que vieram para se relacionar com ela também viviam dinâmicas de traição no próprio sistema familiar deles. Isso fica claro. Isso é algo muito, muito óbvio, né? Óbvio para quem tem olhos de entender. Bom, então às vezes eu dei esse exemplo de traição, mas poderia ser outros exemplos, exemplos de abandono. Então, por exemplo, teve uma outra relação em que uma mulher veio me procurar, que ela foi abandonada pelo companheiro, ele foi embora, deixou ela com filhos pequenos para cuidar, eram 2 filhos pequenos, tal. Enfim, quando a gente olhou para a dinâmica, na família dela, todos os homens não ficavam, eles iam embora. A mãe também se divorciou, a avó materna ficou viúva cedo, a avó paterna foi mãe solteira. Enfim, os homens não ficavam nessa família, isso também é um padrão repetitivo. Ah, mas um foi embora, o outro morreu, é diferente. O padrão é, os homens não ficam nessa família. Percebe? Então existem padrões que se repetem. Às vezes um padrão de afastamento emocional, de falta de conexão, uma sensação que você não é vista, brigas, conflitos emocionais, muitas vezes que vão para conflitos físicos, muitas vezes percepção de você estar junto com alguém, mas está se sentindo sozinha. E normalmente, como a gente quer muito que dê certo, às vezes a tendência é acabar se perguntando assim, o que eu estou fazendo de errado? O que será que tem de errado comigo, que os meus relacionamentos sempre têm problemas? Mas essa não é a pergunta a ser feita. Não é o que eu estou fazendo de errado ou o que o outro está fazendo de errado. A pergunta adequada é, de onde vem esse padrão? De onde que vem esse roteiro?
Porque esse roteiro, esse padrão, não começou no seu relacionamento atual. Ele é muito mais antigo do que você imagina, tá? Tá fazendo sentido isso, gente? Isso já aconteceu com você em algum momento? Escreve sim, se você se reconheceu nesses exemplos, nesses padrões, nesses roteiros que eu exemplifiquei aqui. Se você já viveu algo parecido, semelhante, escreve sim nos comentários, tá? Porque até pra gente ter alguma interação, porque uma live sempre é assim, né? Vocês me veem, mas eu não vejo vocês, mas eu sei que vocês estão aqui. Então, pra gente interagir um pouquinho mais. Ó, a Marina já tá dizendo, sim, faz sentido. Quem mais faz sentido? Quem mais se reconheceu em algum padrão repetitivo, que pode ser esse que eu exemplifiquei, mas existem tantos outros padrões. A Paty também, sim, a Patrícia também vai participar do workshop de relacionamentos que nós vamos fazer dia 27 de junho, presencial aqui em Santos. Vamos fazer um dia inteiro com dinâmicas, vivências, práticas sobre relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, familiar, afetivo, profissional, e também constelações, que podem abordar esses temas ou ser de outros temas também, né? Então, tá fazendo sentido, seguimos em frente, né? Bom, é importante entender, para sair dessa culpa, né, que muitas vezes a gente se culpa, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível, eu já estudei, eu já li a respeito, eu já fiz terapia, eu já me tratei. E aí, às vezes, a pessoa já buscou de algumas maneiras solucionar, mas ainda não conseguiu, então ela se culpa. Então eu atendo muitas mulheres que se culpam muito e sofrem com isso. E você tem que entender o seguinte, a raiz desse roteiro está no teu sistema, ela não está somente em você. Não é você que está gerando isso, tá? Isso aí é algo da sua rede, da rede de relacionamentos do teu sistema familiar. Né? Essa visão sistêmica, que é uma visão que se baseia no trabalho de muitos autores, tá? Não só o Bert Hellinger, mas o Mihaly, Virginia Satir, Fritz Perls, vários autores com abordagens complementares falaram dessa questão, dessa visão sistêmica, que mostra algo que a psicologia convencional demora muito tempo para chegar. Que a psicologia convencional, que é ótima também, eu sou psicólogo, eu sou médico e psicólogo, então eu sei das vantagens, dos benefícios, né, que a medicina e a psicologia trazem, mas nenhuma abordagem ela consegue abarcar tudo aquilo que é necessário. Né? Quando eu digo que a psicoterapia tradicional demora muito a chegar nisso, é porque ela aborda somente, em geral, somente o indivíduo. Você vai com um problema para a terapia, vamos olhar para você. Mas não tem que olhar? Tem que olhar. Mas nós não somos seres individuais. Como assim, doutor Alberto? Não, nós não somos somente seres individuais, nós somos seres coletivos. E a história das pessoas que viveram na nossa família, elas também estão em nós. Mas isso é estranho. Gente, a ciência já está comprovando isso. Existe uma área de estudo chamada epigenética, que estuda a herança de traumas, a herança de padrões, a herança de histórias. Então isso já é algo já conhecido, tá? Não sou eu que estou inventando, e vários autores falam sobre isso, já esse é um campo de estudo, o campo de estudo que chama as lealdades familiares, as lealdades sistêmicas, isso aí tem mais de 50 anos de estudo e vem sendo comprovado dia a dia, na prática, na teoria e na prática. Quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa olhar então para tudo isso. Nós seguimos inconscientemente alguns padrões nos relacionamentos, padrões familiares. Então eu vou te perguntar, para você refletir. Qual foi o tipo de amor ou de relacionamento que você testemunhou, vivenciou na sua infância? Como era a relação entre seus pais? Como é que era o relacionamento dos casais
que você vivenciava, seus avós, talvez tios, talvez amigos da família. Porque esses modelos, esses exemplos de relacionamento, eles se tornaram algo que foi introjetado por você. Então, quando você era criança e você via os casais, você aprendeu que isso era relacionamento. Então, se os seus pais tinham uma relação distante, conflituosa, abusiva, agressiva, distante, ou amorosa, afetiva, saudável, foi isso que você introjetou como um padrão de relacionamento. Isso se tornou uma medida inconsciente de todo o amor que você vivenciaria depois na sua vida. Se lá na sua família amor era abandono, era distância, você aprendeu que abandono e distância são amor. Se era crítica, se era julgamento, foi isso que você aprendeu que era amor. Se era silêncio, se era punição, se era chantagem emocional, foi isso que você aprendeu que era o amor. Então, quando você repete um padrão da sua família, não é porque você quer sofrer, porque ninguém quer sofrer. Mas é porque o teu sistema nervoso implantou como hábito, como conhecimento, como vivência, um padrão que vem da sua família. E você aprendeu isso. Então, mesmo que isso doa, isso é a representação, é o arquétipo de amor para você. Então, isso não é defeito, não é falha de caráter, de personalidade, não é nada disso. É uma fidelidade, uma lealdade inconsciente aos padrões da sua família. Faz sentido isso, gente? Essa outra dinâmica que eu estou trazendo aqui para vocês, faz sentido? Dá para entender, dá para perceber como isso funciona? Coloca aqui nos comentários se sim, se faz sentido para você, ou se não, se você quer entender melhor alguma coisa. Coloca aqui nos comentários para a gente continuar fazendo uma troca. Você já testemunhou isso? Você viu? Você reconhece nos seus relacionamentos, nas suas dificuldades de padrão de relacionamento, algo que você já vivenciou, testemunhou na sua família, ou que talvez você nem tenha visto? De repente você fala, não, mas meus pais se relacionavam bem, mas eu não me relaciono bem, porque talvez não seja o modelo dos pais, talvez seja o modelo mais antigo, não, mas eu sei que minha avó passou por isso. Então, de repente, você está se conectando, se identificando com o padrão de alguma avó ou de alguma tia também. Você reconhece esse padrão na sua família, no seu sistema. Você reconhece que o seu padrão de relacionamento já foi vivenciado por alguém da sua família? Coloca aqui nos comentários sim ou não. Sim ou não. Coloca aqui que eu vou esperar um pouquinho para ver as respostas. Daniela dizendo que sim. Vamos lá, não sejam tímidas. Vamos trocar. Bom, nesses 40 anos de clínica, de atendimento, existem alguns campos, né? Algumas raízes principais que eu vou abordar aqui, que eu vou tocar, né? Claro que a Marina também dizendo que sim. Eu vou abordar aqui algumas raízes, tá? Eu vou falar em 3 principais, que estão na base da repetição dos roteiros, da repetição dos padrões de relacionamento. Uma delas, tá? Que eu vejo no dia a dia, atendendo como médico, terapeuta sistêmico, como psicólogo, a primeira é o próprio campo familiar, como eu já falei, tá? O amor que você vivenciou, o amor que você observou, o amor que foi modelado por você, antes de você ter palavras para nomear isso, você entrou nesse campo emocional, você vivenciou, testemunhou, às vezes aconteceu em gerações anteriores, mas você herdou isso epigeneticamente, tá? Então o campo familiar, tá? O campo familiar tem padrões de relacionamento e nós estamos no campo familiar. Como eu falei, nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos, sistêmicos. Tá? Então, como nós somos seres coletivos e sistêmicos, a gente se identifica
com padrões que estão no nosso sistema. A gente não vai se identificar com padrões de outra família, de outras pessoas que a gente não conhece, com quem a gente não se relaciona e nem se vinculou. Mas com a nossa família nós somos totalmente 100% vinculados. O vínculo é a herança genética e epigenética que a gente vive, tá? Então, a primeira raiz das repetições de padrões é o campo familiar. Vamos para a segunda agora. Deixa eu ver o que a Patrícia escreveu. Sim, o amor que eu aprendi foi marcado por ausência, medo, indisponibilidade afetiva e sofrimento. E isso marca tanto, né, Patrícia? Isso traz uma dor tão grande para a gente que a gente se vê repetindo esse padrão, não querendo, mas repetindo, tá? O Marcos colocou aqui, obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Imagina, Marcos, estou aqui para isso. Essa é a minha missão. O sentido para mim, o propósito para mim é poder ser esse facilitador, tá? Ajudar as pessoas no caminho da vida próspera, nos relacionamentos, prosperidade nos relacionamentos, na saúde emocional, na saúde física, na prosperidade financeira e material. Por isso que eu fiz medicina, fiz psicologia, continuo estudando, fazendo pós, fazendo formações, porque é um campo que me apaixona, trabalhar, estudar e poder ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Então, a primeira raiz da repetição de padrões, como eu falei, é no sistema familiar, no campo familiar. A segunda a gente pode dizer que são as lealdades invisíveis, tá? O Nagy, Borzomeni Nagy, falou sobre isso, trabalhou muito isso há décadas atrás, muito antes das constelações, tá? Então a gente pode, por uma lealdade, estar repetindo o destino de alguma avó, de uma tia, de alguém do seu sistema que também não conseguiu viver uma relação plena. Isso não é por escolha, é por uma fidelidade inconsciente ao campo. A gente repete um padrão de comportamento que a gente chama de lealdade sistêmica, lealdade familiar, lealdade invisível, tá? Isso é um padrão muito conhecido, tá? Muito conhecido. A gente faz esse padrão para quê? Para continuar permanecendo a esse sistema. Se a gente fica muito diferente do sistema, eu vou dar um exemplo. Imagina que na sua família, no seu campo sistêmico, as mulheres têm relacionamentos muito difíceis, muito distantes, de abandono, de manipulação, enfim. E as suas avós passaram por isso, não puderam se separar, porque naquele tempo, como é que elas iam viver, então tiveram que passar a sua mãe, aí a sua mãe de repente separou, e aí você vai viver uma relação amorosa plenamente saudável, totalmente saudável. Como você acha que você vai se sentir? No primeiro momento você vai falar assim, não, vou me sentir muito bem. Talvez no começo você se sinta bem, mas depois de algum tempo, quando você percebe ou não percebe conscientemente, mas inconscientemente isso vai te tocando, você percebe que você está muito diferente da sua família. E quando nós nos sentimos muito diferentes da nossa família, nós corremos um risco. Isso pode ser totalmente inconsciente. Nós imaginamos que nós vamos perder o direito ao pertencimento, porque nós vamos ficar tão diferentes dessa família que nós vamos ser excluídos ou vamos nos excluir dessa família. Tá? Então, Ivan Borzomeni Nagy falou sobre as lealdades. Por isso que, inconscientemente, nós repetimos o padrão de relacionamento. Porque a lealdade sistêmica é um movimento interno inconsciente que é repetido e repetido, às vezes por gerações. Hellinger falava isso em Ordens do Amor, né? Ele falava isso no pertencimento. E eu vou só citar aqui, claro, porque não dá uma live para trabalhar profundamente, né? Mas eu já falei de de duas das raízes, eu vou falar em três, eu falei de duas raízes do porquê, da razão, porque os roteiros dos relacionamentos, os padrões dos relacionamentos se repetem. Então a primeira eu falei do campo familiar, a segunda, o campo familiar como modelo de relacionamento, o segundo, as lealdades invisíveis, que inconscientemente levam a isso, e tem uma outra que eu vou abordar hoje, na terceira raiz, que tem a ver com algo que a gente acredita inconscientemente.
Então, muitas vezes a gente acredita que a gente não merece alguma coisa. Ah, eu não mereço viver uma relação amorosa, saudável, eu não mereço ser próspero materialmente, eu não mereço alguma coisa. Isso chama-se crença. É uma crença de merecimento. Tá? Existem algumas crenças que são poderosas. Na verdade, todas as crenças que a gente traz na nossa vida, e a maioria delas são inconscientes, são crenças que moldam a nossa identidade, os nossos resultados. Que as nossas crenças, elas estão na base emocional, que sustenta uma identidade. Identidade é quem eu sou, que tipo de pessoa eu sou. Eu sou uma pessoa que acredita nisso, eu sou uma pessoa que faz assim, eu sou uma pessoa que nunca faria aquilo. Tá? Então, eu sou essa pessoa. Tá? Eu tenho uma autoimagem, uma autoconsciência, ou uma autoinconsciência de identidade de quem eu sou. E na raiz disso tem crenças, algumas crenças, eu estou falando hoje da crença de merecimento, porque tem pessoas que acham que não merecem ter uma relação amorosa saudável. Por quê? Porque minha mãe não teve, porque de repente minhas irmãs não têm. Isso se estende para tudo, inclusive de repente para prosperidade material. Ah, eu acho que eu não mereço ser próspero, eu não posso, porque senão minha família toda não é próspera financeiramente. Se eu tiver dinheiro, ou eu vou ter que bancar, sustentar os outros, ou eu vou ficar muito diferente, ou os outros vão pensar mal de mim. Então, quando eu me diferencio muito, né? Então, crença de merecimento, junto com outras crenças, como por exemplo a crença de capacidade. Eu sou capaz ou não sou capaz de viver isso, de fazer aquilo? A crença de capacidade, a crença de merecimento, tá? São crenças muito fortes, tá? Então tem várias crenças que estão na raiz dos nossos resultados. Então, se a gente acredita que a gente não merece, a gente não vai ter. Se nós acreditamos que nós não temos capacidade ou possibilidade de conseguir, de conquistar ou de viver alguma coisa, nós não vamos viver também, tá? Então, uma crença, ela pode ser um muro que impede, né, uma que a gente chama crenças limitantes ou incapacitantes, impedem a gente de progredir, de conquistar ou de viver alguma coisa. E tem crenças que são possibilitadoras, são crenças que nos empurram para os nossos objetivos. Então, crenças de capacidade, de merecimento, eu posso, eu mereço, eu consigo, eu tenho essa possibilidade de viver um amor saudável, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento afetivo saudável, de ser rico, de ser próspero, de ter saúde física, de ter saúde emocional, tá? Então, as crenças, elas podem ser limitantes, limitar, ser um muro, ou elas podem ser um estilingue, elas podem ser uma catapulta para levar a gente para aquele resultado. A Patrícia está perguntando aqui, Roberto, mas essa crença de merecimento está no inconsciente? Geralmente sim. Geralmente as nossas crenças, como elas estão numa base do nosso núcleo emocional profundo, elas são crenças, na maior parte das vezes, inconscientes. Qual é o trabalho que a gente faz? Qual é o trabalho que eu faço na terapia, na mentoria, na terapia sistêmica ou na psicoterapia? É fazer com que tudo que está no inconsciente emerja para o consciente e se torne um padrão consciente. Porque o primeiro passo para curar alguma coisa, o primeiro passo é trazer para a consciência. Tá? Eu falo de repente como aquela moça, né? Que eu dei o exemplo no início, que passou por várias relações sendo traída. O momento que ela trouxe para a consciência que ela tinha alguma coisa a ver com aquilo também, que era responsabilidade dela fazer um movimento de mudança e que ela vinha de um sistema familiar onde esse padrão estava se repetindo, isso ficou tão intenso, ficou tão consciente para ela, que aí ela pôde começar o processo de mudança. E quando a gente trabalha para trazer para a consciência, é o primeiro passo. Mas a consciência é suficiente? Não. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Porque a pessoa pode ter consciência a vida inteira e não fazer nada. Então você não tem consciência que fumar dá câncer de pulmão, por exemplo?
Dá, não dá? Você sabe, todo mundo, até uma criança hoje sabe. Então por que tem tanta gente que ainda fuma? Porque a consciência não traz a transformação se ela não for colocada em prática. E como é que nós trazemos então um projeto para a cura? Então, quando você tem a consciência, é o primeiro passo. Você reúne informações, isso vira um campo de conhecimento, isso traz um insight, que é o início da consciência. Os próximos passos são essa consciência se transformar em inteligência, evoluir para o nível de inteligência, que aí é o planejamento, é a estratégia, é o projeto. Então, de repente, você tem consciência, nossa, eu tenho consciência que as minhas relações repetem um padrão da minha família, minha mãe já passou por isso, minha avó teve algo muito parecido, então eu trouxe para a consciência. O que eu vou fazer com isso? Estava inconsciente, veio para a consciência. Bastou? Bastou para começar. E agora, o que eu vou fazer? Então agora eu vou procurar um processo para transformar isso. Então eu vou marcar uma constelação, uma terapia sistêmica, ou eu vou fazer uma mentoria, ou eu vou começar a ler um livro que fala sobre isso, né? Então isso já faz parte de um passo a seguir. Eu não estou somente com, já sei, agora eu já sei que eu tenho esse problema e fica por isso mesmo. Não. Então agora eu vou buscar algo. Então eu já sei que eu tenho que agendar um terapeuta. Eu vou agendar lá uma sessão lá com o Dr. Roberto, uma constelação. Eu vou entrar para mentoria em grupo. Enfim, o que quer que você decida fazer. Aí você tem todo um projeto e um planejamento para, passo a passo, ir curando esse problema que você traz. E saindo desse padrão, curando esse padrão. Resolveu? Só planejamento também não resolve. É um passo além da consciência. Mas se você planejar, você, comprei um livro, deixei no armário. Eu paguei a mentoria, eu não participo da mentoria. Eu estou indo nas sessões, fiz uma constelação, enxerguei, entendi tudo, mas não ponho em prática na minha vida. Também não vai adiantar. Né? Quanto mais consciência você tem do problema e você não faz alguma coisa, aí vem culpa, aí vem uma série de sentimentos que vão te colocar para baixo. Bom, e o próximo passo? Depois da consciência e da inteligência, o próximo passo é a sabedoria. Sabedoria é uma união do processo da inteligência, da consciência com a ação. Então, a hora que você já sabe o que fazer e você vai e faz, você está agindo com sabedoria. Tá? E aí os resultados vêm. Se precisar algum ajuste no meio do caminho, com flexibilidade, com criatividade, com potência, a gente vai e faz. Ok? Consciência, inteligência, sabedoria e manifestação. Então esse é o processo da mudança de padrão, ok? Então as crenças, como eu falei que é o terceiro, né? A crença está ali como uma raiz dos padrões, né, de repetição de ciclo. Quando você trabalha o campo familiar, quando você trabalha suas lealdades sistêmicas e suas crenças de merecimento, de capacidade, de potência, quando você trabalha isso, você pode realmente começar a mudar, tá? Então esse merecimento, às vezes, é uma vozinha lá no fundo, que você falava assim, não, talvez não seja para mim isso aí, ou talvez eu não mereça, isso é muito para mim, ou eu preciso provar alguma coisa para poder conquistar isso. E eu sempre falo para os meus mentorados, né? Essa crença, por exemplo, que eu não mereço ser amada, e uma outra crença que é assim, eu não mereço cobrar pelo meu valor, tem a mesma raiz. Como assim? Tem a mesma raiz, tá? A raiz de merecimento, ela se expande para a vida. Então, se você acredita, e você até então era inconsciente, trouxe para o consciente, você acredita que você não merece amor, você também não merece ser próspera. Mas agora deu um curto-circuito aqui. Será que é isso mesmo? Quando você trabalha uma crença na sua raiz, tudo que ela afetava na sua vida começa a se transformar, tá? Então é isso. Você está assistindo essa live,
Provavelmente você já fez terapia, você já fez outros processos, talvez você já tenha constelado, talvez você já leu sobre repetição de padrões, em algum nível você sabe que isso é verdade e muitas vezes esse ciclo continua, né? Porque existe uma grande diferença, como eu falei, entre consciência e transformação, e resultados diferentes, e você manifestar algo diferente, porque em todos os momentos, tudo que a gente faz e tudo que a gente não faz, a gente está criando algo. Então sempre você está criando e você vai manifestar algo que vem desse processo, tá? Então entre consciência, transformação e manifestação tem um caminho. Consciência é quando você tem um insight, você se deu conta desse padrão, mentalmente você se deu conta e você percebeu. Transformação real com resultado é quando esse campo é reorganizado, reconectado, porque é uma desconexão, quando você conecta lá na raiz, tá? Então só saber, né, só ter a informação, o conhecimento, não vai reorganizar plenamente o sistema. Você precisa chegar na raiz, no campo emocional, nesse núcleo emocional. Você precisa trabalhar com as ordens sistêmicas para que você tenha uma coerência entre o que você quer, o que você sente, o que você acredita, o que você vive, o que você imagina que merece e aquilo que você atrai e manifesta. E isso tem um nome para mim, isso é que eu desenvolvi durante décadas do meu estudo e é como eu trabalho com meus clientes, com meus mentorados. Isso é uma reconexão sistêmica do campo de amor. Porque a gente precisa se reconectar. Por isso que eu dei o nome de mapa da reconexão para o meu método de mentoria. Mapa da reconexão, porque eu te ensino como trabalhar para se reconectar com o campo da prosperidade na vida. Como prosperidade? Gente, vou repetir. Nós temos 4 pilares que precisam ser trabalhados da prosperidade. Tem o pilar dos relacionamentos afetivos, que não são só de casal, são de família. Quantas pessoas sofrem na relação? Com a mãe, com o pai, com os filhos, com os parentes, com amigos, com colegas de trabalho. Então, prosperidade nos relacionamentos. Prosperidade nas emoções, porque tem pessoas que vivem um campo de ansiedade, de depressão, de fobia, de medo, de impotência. Então, prosperidade na saúde emocional. Prosperidade na saúde física, porque nós vivemos no mundo físico e nós vamos vivenciar as nossas emoções, os nossos relacionamentos através de quem nós somos e de como nós agimos no mundo. Nós não somos seres etéreos, almas imateriais. A nossa alma está num veículo, esse veículo é o nosso corpo tem que ter saúde, saúde material, prosperidade da saúde física, material. E prosperidade financeira, por quê? Porque o dinheiro é um recurso, é um instrumento de liberdade. Com prosperidade financeira, a gente pode viver bem, a gente pode fazer escolhas, a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode se preocupar menos com a parte material e vivenciar mais o cuidado com a parte emocional, com a parte energética. Então, trabalhar os 4 pilares da prosperidade é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável. Tá fazendo sentido isso, gente? Coloca aqui para mim. Porque, como eu digo, né, numa live parece que a gente está falando sozinho. Quando a gente trabalha numa mentoria, em grupo, a gente está conversando e se vendo. Mas faz sentido isso que eu estou falando sobre vida próspera, a gente ter que trabalhar esses 4 pilares, relacionamento, prosperidade financeira, saúde emocional e saúde física? Faz prosperidade? Faz sentido todos esses pilares da prosperidade, gente? Sim, a Van Costa diz que sim, a Marina está dizendo que faz sentido. A doutora Selma, minha querida colega e amiga, está dizendo que faz sentido sim. Bom, e o que muda quando esse padrão ele é reconectado e reorganizado? Né? Algumas coisas vão se modificar quando essa raiz ela é reorganizada, tá? Com potência, com ordem, com pertencimento, algumas coisas vão mudar. Primeiro, você vai parar de buscar e repetir esse padrão doloroso
como referência de amor. O problema que você tinha de relacionamento de casal, de relacionamento com os filhos, de relacionamento com os pais, o que quer que seja, você vai parar de ter isso como uma referência, como um modelo. Você vai ensinar o teu sistema nervoso, o teu campo, a reconhecer um novo mapa. Isso é trabalhado através de uma técnica, de uma expressão do sistema nervoso que chama-se neuroplasticidade. A gente sempre pode aprender coisas novas e evoluir, tá? Então o teu sistema nervoso vai começar a reconhecer um novo mapa. Você vai parar de ter aquela referência antiga. Você não vai esquecer, mas você não tem mais necessidade de repetir esse padrão. Segundo, você vai conseguir, olha só, isso é importante, porque a lealdade sistêmica, ela nos conecta com a dor do sistema, com a repetição da dor. Mas se você pensar no que significa um sistema, e um sistema familiar, porque existem vários sistemas, o que significa uma família? Qual é o propósito de uma família? É repetir a dor? É continuar tendo problemas? Ou é que as próximas gerações sejam mais saudáveis? Percebe, gente? Porque eu estou falando para vocês que uma das grandes dinâmicas de dor na raiz dos padrões repetidos, dos roteiros repetidos, é a lealdade sistêmica. Pesquisa, Ivan Borzomeninag fala disso há décadas. E outros autores falam disso, Moreno no Psicodrama, Hellinger. Gente, são muitos autores que coincidem, falando com teorias diferentes, vão ali na lealdade sistêmica. A gente repete padrões. Mas quando você tem um filho, quando você tem filhos, sobrinhos, novas gerações da família, o que você quer para essas novas gerações? Vocês vão repetir a dor que eu vivi, vocês vão ter problemas igual que eu tive, igual que seus avós tiveram. Faz sentido isso, gente? Não tem sentido algum. Então, no segundo, você vai honrar o que veio da sua família, as dores que vieram da sua família, mas sem precisar repetir aquilo que foi sofrido. Porque pertencer a um sistema não significa perpetuar e repetir o sofrimento. Isso não faz sentido algum. Se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, se você vê as novas gerações da sua família, você vai pensar o seguinte, que eles não precisam. A gente já ralou aqui, a gente já fez, passou por um caminho difícil para que eles possam ter uma vida melhor. É verdade ou é mentira, gente? Tá? E aí, quando você fez o primeiro, lembra? Você para de repetir o modelo de sofrimento. Segundo, você honra o que vem toda essa dor que existiu, não precisando repetir, fazendo um caminho de mudança e transformação. E terceiro, a partir disso, você começa a vibrar e atrair aquilo que você realmente deseja, né? Porque a gente não atrai o que a gente quer com a cabeça. A gente atrai o que a gente vivencia, do padrão emocional que a gente vive. A gente vai experimentar na vida, passar por experiências da vida que tem a ver com o nosso emocional, com o nosso nível de vibração, de emoção, tá? Aquilo que você realmente acredita lá no teu íntimo. Não o que você acha que acredita. Não aquilo que você fala, não, eu quero ter um bom relacionamento. Aí você tem 1, 2, 3, 5 relações repetidas ruins, com sofrimento. Ah, eu quero ser próspero materialmente. Aí você vive com problema financeiro, repetindo o padrão, consegue ganhar alguma coisa, daqui a pouco perde. Né? Porque não é aquilo que eu digo que eu quero, é aquilo que eu vivencio. Então a gente sabe que pensamento, energia e matéria são dois lados da moeda. Na verdade, o Einstein já falou isso é da física, né? E igual a mc ao quadrado, energia igual matéria, vezes uma constante, que é o quadrado da velocidade da luz, tá? Que se fala de tempo e espaço, ou seja, resumindo, energia igual matéria. Porém, o que vibra mais rápido? O que vem primeiro? A energia.
E depois aquilo se materializa. Então tudo que eu vibro, tudo que eu sinto, tudo que eu emocionalmente me conecto vai se materializar na minha vida. Isso é materialização. A lei da atração, aí falaram um monte de bobagem, um monte de coisa. Na verdade, resumindo, é isso. A gente vai manifestar aquilo que está dentro de nós. Então não adianta eu falar por decreto que eu quero isso, que eu quero aquilo, se eu não transformar o meu núcleo emocional e a minha identidade, a pessoa que eu sou. Eu tenho que transformar a pessoa que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vibro, como eu lido com as emoções, como eu lido com meus relacionamentos, tá? Então, isso tem a ver com coerência. Isso tem a ver com conexão e não com vontade e com forçar alguma coisa. Ok? Então eu vou te fazer um pedido. Tira um print da sua tela e posta nos seus stories e me marca. E escreve alguma coisa parecida com isso. Finalmente eu entendi de onde vem o meu padrão. E de repente você vai ajudar alguma pessoa que precisa também ouvir isso que você está ouvindo aqui hoje, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. Se você puder, me printa essa tela e coloca isso. Agora eu entendi de onde vem o meu padrão. Só isso. Isso vai trazer curiosidade para as pessoas, elas vão querer entender, mas aí você explica o que você já está entendendo diferente. Bom, quando esse trabalho ele é feito com profundidade, né, eu atendo mulheres, né, por que eu falo mulheres? Porque principalmente as mulheres olham para isso, né? É difícil, a gente vê homens também, mas é sim, é 8 a 9 mulheres para um homem que vão olhar para esses temas, tá? Então eu atendo homens e mulheres, mas principalmente mulheres que têm essa consciência, né? Que chegam para mim muitas vezes carregando aí repetição de 20, 30 anos, com separações, com vínculos que sempre terminavam com o mesmo sofrimento, sentindo solidão, rodeadas de pessoas, mas se sentindo sós. E quando a gente consegue fazer o diagnóstico dessa raiz sistêmica, desses padrões de lealdade, de pertencimento, de ver o que estava desconectado no nível de emoção, no nível de sistema, né? E tudo isso, essas crenças limitantes que foram instaladas e herdadas antes mesmo dela ter uma memória consciente. Quando a gente consegue chegar nisso e trabalhar isso, isso se torna diferente de tudo que você já viveu antes, tá? Não é uma mágica, não existe mágica. É um processo preciso. Eu levei 40 anos, 39 anos que eu tenho de formado, mais 6 de estudo na medicina, onde eu comecei, então já são mais de 40 anos, 45 anos estudando sobre o ser humano, e de todas as áreas que eu estudei, eu consegui chegar hoje nesse mapa, nesse processo que tem uma precisão, que tem um passo a passo. Eu integro, só para você entender, no meu trabalho, a constelação sistêmica, a psicologia, o EMDR, a medicina integrativa, a coerência cardíaca, que é uma formação que vem dos Estados Unidos também, e o trabalho de mindfulness, tudo isso, todo esse campo, ele é correlato, tá? São linguagens diferentes e metodologias complementares, né, que são muito sistêmicas, tá? Porque eu entendo assim, que não existe uma área só que resolve tudo. Tal corrente, a psicologia resolve tudo, ou então tal área da psicologia, a psicanálise, ou a psicologia analítica, ou a gestalt, ou a constelação resolve tudo. Isso não existe, não existe. Para cada pessoa você tem que ter um modo de alcançar a raiz e a profundidade dela. Tá? Então eu integro todos esses campos de conhecimento, eu ouço, eu já faço uma leitura. A pessoa vem para mim, eu já faço uma leitura corporal, porque a gente trabalha também com os traços de caráter, né, que vem da psicossomática, eu trabalho com isso há muito tempo também. Então, geralmente, em poucas sessões sistêmicas... Renata, boa noite, chegou agora. Em poucas sessões sistêmicas, a gente consegue alcançar o que as outras terapias não conseguiram.
reorganizar e reconectar. Não é porque as terapias outras foram ruins ou os profissionais, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, claro que existem profissionais que conseguem também, mas eu precisei viver e estudar mais de 40 anos dentro da minha área para entender e poder chegar no que hoje eu cheguei. Tá? E claro que eu posso e quero e posso evoluir e melhorar isso, com certeza. Eu estudo todo dia. Gente, eu estudo todo dia. Eu estou fazendo no momento uma mentoria, eu dou a mentoria, eu estou dando no momento uma mentoria, eu faço uma mentoria e eu faço uma pós, eu estou fazendo uma pós agora, tá? Uma pós-graduação em psicologia positiva, em neurociência, em mindfulness, mais uma pós. Eu faço sempre, se Deus me der saúde, eu vou continuar fazendo, porque para mim isso faz parte da minha missão. Eu nunca vou me sentir bem se eu falar, não, agora eu já sei bastante coisa, chega, não. Até porque eu amo estudar, eu amo aprender, e tudo que eu aprendo, eu utilizo. Eu ajudo os meus pacientes, minhas pacientes, com tudo aquilo que eu aprendi. Então, hoje eu posso dizer que o mapeamento que eu faço e esse processo que eu faço tem sido bem pontual, tem sido muito cirúrgico, né? Usando um termo médico, o termo aí que a Renata falou, é cirúrgico, tá? Porque eu acho que a gente não tem que passar a vida inteira em processos de tratamento. Claro que fazendo um tratamento preventivo, um tratamento de manutenção, é válido, é importante. Mas como era antigamente, no tempo do Freud, que foi um gênio, né? E a gente tem que subir nos ombros dele para enxergar mais longe. Mas o Freud foi um gênio. Mas no tempo do Freud, 100 e tantos anos atrás, as pessoas faziam psicanálise 3 vezes por semana, ou 4. Imagina se hoje em dia é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. E ninguém faz, ninguém tem paciência, não tem nem, assim, o recurso financeiro que você precisaria para isso também seria imenso, né? Então a gente tem que ser mais pontual, tem que ser mais cirúrgico, tá? E isso é possível, tá? Então se você está perguntando assim, doutor Alberto, sim, eu estou me reconhecendo nisso tudo. A Renata está dizendo que está compartilhando a live. Agradeço, Renata. Muito obrigado por compartilhar, tá? E vocês todos podem compartilhar. Essa live vai ficar depois no feed do Instagram. Depois eu vou compartilhar no YouTube também, tá? Como todos os conteúdos, eu tenho centenas já de conteúdos no YouTube e estou sempre trazendo coisas porque eu acho que esse é o caminho, né? Da gente compartilhar, tá? E se você está pensando assim, eu me reconheço em tudo isso, então o que eu posso fazer? Onde eu começo? Ó, Selma que me conhece, né? Desde estudante, né, Selma? Selma foi uma mestra minha na homeopatia. Que eu sempre fui estudioso. E continuo, viu, Selma? Hoje eu estudo mais do que antigamente ainda. E eu amo estudar, como você. Então, se você se reconhecer nesses padrões repetidos e perguntar assim, mas o que eu faço agora? Por onde que eu começo? Primeiro você tem que entender qual é o seu padrão. Porque padrão não é algo genérico para todo mundo igual, certo? O teu padrão vem basicamente de 2 fundações, tá? Vamos falar em fundação. Imagina uma casa não tem que ter fundações sólidas, né? Então tem uma fundação que a gente chama de transgeracional, que é a herança da família, que é o campo sistêmico que eu já falei, as lealdades e tal, e tem a fundação intrageracional ou da família atual, da família que você se originou e viveu, com seus pais, com aqueles que cuidaram de você. Essas 2 fundações, a primeira traz uma herança e a segunda sedimenta, transforma ou fortalece essa herança. Se você vem de uma herança de escassez, por exemplo, seja escassez financeira, seja escassez nos relacionamentos afetivos, isso vem da sua família, lá dos seus avós ou de gerações passadas, pode ser, essa fundação transgeracional chegou na sua família, com seus pais, com quem te criou, com quem você viveu e modelou, e eles podem ter reforçado isso ou trabalhado para curar isso, tá? Então, isso não é um padrão genérico. O teu padrão é seu. Qual é a lealdade que está operando na tua história?
O que está bloqueando e desconectando o fluxo de amor na sua vida? O que está dificultando a sua relação com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu companheiro? Por que você repete os mesmos padrões? Então, para isso, eu criei um início de processo que chama sessão de mapeamento. É um mapeamento real, a gente busca fazer um mapa, tá? E esse mapeamento é uma sessão gratuita. Você pode fazer se você quiser. Com a minha equipe. Geralmente quem vai conduzir essa sessão inicial de mapeamento é a Luciana, que é estrategista do meu método, do mapa da reconexão. Então ela vai te ouvir, ela vai fazer um levantamento, vai organizar tudo que você traz e te mostrar, devolver com clareza esse padrão. Você vai poder entender o que está te travando e qual vai ser o próximo passo coerente para o seu momento. Se fizer sentido para você, aí eu vou te levar para os próximos passos. Então, esse primeiro momento, essa sessão de mapeamento, qualquer um pode fazer gratuitamente, sem compromisso, mas para começar a entender de onde vem o seu padrão. Então, se você quiser, depois lá na minha bio, você tem o link para agendar uma sessão de mapeamento com a minha equipe, com a minha estrategista da equipe. E se for o caso, se for diagnosticado, se for visto que você pode e deve seguir adiante, eu estou disponível para esse processo, tá? Tem as mentorias, enfim, tem uma série de processos. Se você sentiu que essa live tocou você, eu vou te dizer que isso não é coincidência nenhuma. Se você chegou até aqui, esse é um assunto muito específico. Se você reconheceu, isso é o teu campo dizendo que talvez seja a hora de você mudar. Já chegou a hora de você mudar. Então, se você quiser agendar, escreve mapa nos comentários. Escreve mapa aqui, para não precisar ir lá na bio e tudo. Escreve mapa aqui nos comentários e a minha equipe vai entrar em contato com você para fazer esse agendamento, tá? É um agendamento, como eu falei, gratuito, sem compromisso, e pode ser o primeiro passo no processo de mudança para você, se você realmente quiser mudar. Claro, né? Se você estiver bem do jeito que você tá, também tá tudo certo, tá? E bom, uma live passa rápido, né, gente? Nós já estamos mais de 1 hora aqui. Eu sempre prometo que eu vou fazer uma live curta de 40 minutos, eu não consigo. Mas estamos aí quase já 1h10. Mas caminhando para o encerramento, com tranquilidade, que eu procurei passar realmente o resumo do resumo de algo que eu venho aprimorando há mais de 4 décadas. Tá? Isso não é pouco. Enquanto Deus me der saúde, quero continuar mais décadas. Mas não é pouco isso, tá, gente? É uma dedicação mesmo, de coração, que eu faço, com ciência, com técnica, com coração, para poder trazer isso para vocês, tá? A Andréia já colocou aqui. André, pode deixar que a minha equipe vai entrar em contato com você para poder agendar a tua sessão, tá? Tua sessão. E antes de encerrar, eu quero deixar novamente com você algo que eu carrego na minha clínica, do meu caminho, do meu coração mesmo. A prosperidade, e inclusive a prosperidade no amor, ela não se cria por decreto. Não se cria com força, com eu quero fazer, eu vou fazer. Não é assim. É mudando, ela se restaura com uma reconexão, com ordem, com reconexão, com pertencimento, com coerência. E quando o campo está organizado, o que é teu vai chegar. Pode ter certeza. Eu também sou prova viva disso, junto com vários dos meus clientes e mentorados. Eu tenho depoimentos de mentorados que começaram a mentoria e a transformação financeira e a transformação nos relacionamentos, nos resultados, têm sido fantásticas. Fantásticas mesmo, assim, maravilhosas, tá? Porque quando você reorganiza, se reconecta ao campo saudável, o que é teu vai chegar, pode ficar tranquila, tá? Não é porque não tem luta, não. É porque finalmente se abre uma possibilidade de receber, de trocar com a vida, porque a vida é para ser próspera, a vida não é para sofrer. Se você acredita que a vida é para sofrer, tudo bem, você vive de acordo com a sua crença. Lembra das crenças?
Então, eu mereço sofrer porque assim eu vou atingir alguma coisa. Ok, se você quer acreditar nisso, está tudo certo. Eu não estou aqui para convencer, eu estou aqui para trazer algo e se fizer sentido para você, se isso tocar no teu coração, ótimo, vamos juntos, porque eu acredito nisso e eu vou te ajudar nesse processo, tá? Então quero te agradecer por estar aqui hoje. Se essa live fez sentido para você, compartilha. Compartilha com uma amiga, com alguém da sua família, com uma mulher que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa desse campo de conhecimento, tá? E semana que vem eu vou fazer outra live. Na quinta-feira que vem tem um outro tema de vida próspera, tá? Até lá, se cuida. Eu digo para você, você merece sim, tá? Tem que mudar o seu merecimento, você merece ser próspera na tua saúde emocional, na tua saúde física, na tua saúde financeira e nos seus relacionamentos também, tá? Todo mundo merece. A gente não veio aqui para se dar mal, a gente veio aqui para prosperar, para crescer, para amar, para ser amado. Eu tenho certeza disso. Eu vivo isso e eu ajudo as pessoas a viverem isso também. Então, gratidão a você que ficou até agora, que ficou aqui. Compartilhe, se você achou que vale a pena, claro. Compartilha, me segue e vamos juntos, porque a vida é sim para ser próspera. Um abraço, um beijo no coração, fique bem. Até semana que vem. Tchau.